Mateus 24, 13 e 4, diz assim a palavra do Senhor: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele, Jesus, lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não a poucos, a muitos. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, aquietamos o nosso coração agora. Ele é terra fértil. Esta semente vai ser semeada no coração dos eleitos de Deus, das pedras que vivem, daqueles que são selo deste apostolado. São cartas escritas pelo Deus vivente, são almas resgatadas, são vidas regeneradas, que precisam de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, Senhor, fala-nos, usa a minha vida como instrumento, abençoando minhas cordas vocais, minha mente, meu coração, para que ao lançar a semente tirada do meu alforje pastoral, vidas sejam tocadas, resgatadas e transformadas, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado. Deus seja louvado. Minha esposa, você está fazendo a minha tradução? Parabéns, Deus seja louvado. Que lindo, vocês hoje têm um privilégio. A esposa do apóstolo traduzindo Libras para vocês. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. O povo deste apostolado é um povo firmado na verdade. Nós estamos, por isso, guardados de enganos e mentiras. Mas, como pastor lhe digo, devemos de ser vigilantes. Porque o que acabamos de ler e ouvir, que é chamado o maior perigo dos últimos dias, é alguma coisa que nós temos que estar alertas e atentos. Quando perguntaram a Jesus qual era o sinal da consumação de tudo, ele diz: olha, que ninguém vos engane. Quer dizer que o engano espiritual é possível de se introduzir dentro da igreja? É possível, se o altar não estiver vigilante. Por quê? Todos nós temos acesso às mídias, a inúmeras vozes que estão aí espalhadas, umas falando da verdade e outras desviados da verdade, especialmente quando a pessoa está debaixo de uma tribulação. Porque note uma coisa, o engano é poderoso, especialmente quando a pessoa está fragilizada, quando ela está frágil espiritualmente, ou passando por uma grande tribulação. Você sabe que este aviso que Jesus deu aos seus discípulos, olha, que ninguém vos engane, e ele diz: muitos serão enganados. No versículo 5 diz: virão muitos em meu nome. Então, quando você ouve um pregador, quando você ouve uma pessoa
falando da palavra, pregando a palavra, você tem que estar atento, porque diz que virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou de Jesus, eu sou salvo. E a Bíblia dizia, enganarão a muitos. Virão muitos para enganar muitos. Pastor, e quem é a pessoa suscetível de ser enganada? Toda pessoa que não tem uma estrutura bíblica. Toda pessoa que não tem crescimento espiritual. Lembre-se que Paulo, quando escreveu à igreja dos Coríntios, ele disse, olha, eu não pude vos falar como adultos, vocês são meninos da fé, vocês precisam de leite, quando vocês deveriam estar comendo alimento sólido. Quer dizer, quando uma pessoa fica muito tempo numa criancice espiritual, ela é muito suscetível de ser enganada. E quem tem uma vida bem estruturada, alicerçada sobre a rocha, olha, pode vir a chuva, pode vir o vento, os rios podem transbordar, que a casa fica de pé. Mas se a vida espiritual é construída sobre a areia, quando vier o vento com ímpeto, quando vier a chuva, ou quando os rios transbordarem, a Bíblia diz que aquela casa cai, e é grande a ruína. Então, cai porque a vida estava sobre a areia, não estava sobre a rocha. Então, o que se passava naqueles dias de Jesus? Havia uma tribulação muito grande, e ele continuou dizendo, olha só, no versículo número 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário e assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus estava dizendo, olha, esta tribulação que já se vivia naquele tempo, ainda não era o fim. E diz no versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então estes sinais são parte ou não são parte dos dias de hoje? São parte. Então, o mundo vive uma tribulação. Neste momento, existem 57 conflitos armados, guerras ou conflitos armados. 57 neste momento. Então há uma tribulação sobre o mundo. E é neste momento de tribulação, quando as pessoas ficam frágeis, que o engano, o pior perigo, é o engano, e ele aparece. Então aparece e domina quando há falta de crescimento bíblico. Por que o nosso ministério não é um ministério de um versículo evangelístico? Porque o versículo evangelístico não resolve, não dá crescimento espiritual. Pode dar um despertamento, mas não dá crescimento espiritual. Por que nós somos uma igreja de sermões expositivos? Todo sermão na nossa igreja dura no mínimo 1h, 1h15. Porque, amado, é assim, você pega um bebê, você dá mamadeira, depois dá uma raspinha de banana com maçã, depois você dá feijãozinho amassadinho, e há um dia que a pessoa está comendo carne. Houve um desenvolvimento. Você não pode pegar um bebê e mandar comer um bife, não pode. Mas também não pode pegar um adulto e mandar se alimentar de leitinho. Pode ou não pode? Não pode, porque a vida precisa de outras substâncias. Então, a maior arma de Satanás não é a perseguição à igreja, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é o mentiroso, é o pai da mentira. Então a grande arma de Satanás não é a droga, o adultério, o roubo, o tiro. A grande arma de Satanás é a mentira. Porque Jesus já tinha anunciado que antes do arrebatamento, portanto, quando houvesse muita tribulação, conforme nós estamos vivendo hoje, volto a dizer, o mundo tem hoje 57 conflitos armados. Eu não sei se você tem ideia quantas pessoas morrem por ano no Brasil de tiro, de conflitos, de ataques. Você tem uma ideia quantas pessoas morrem? 45 mil pessoas.
45. Então há um conflito no nosso país, como na maioria dos países, mas no nosso é uma realidade. 45 mil pessoas são mortas por ataque, por arma, por bala. Então é uma realidade, nós temos um conflito social muito grande. Então as pessoas ficam desesperadas. Aí Satanás vem com a mentira. Olha o que diz em Mateus 24, 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Então agora eu vou lhe dizer uma coisa que você vai se surpreender. É possível enganar um eleito maduro espiritual? Não. É possível enganar um cristão que tem a sua vida estabelecida sobre a rocha? Não. Então, significa que o inimigo não está tão preocupado com as questões de perseguição, até porque perseguição fortalece a igreja. A igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, ela cresceu sob ataques do Império Romano. E a igreja foi e cresceu e chegou aos dias de hoje. Então não é a perseguição o problema. O maior disfarce do engano, amado, é parecer verdade. Por isso, só quem conhece a palavra, pratica a palavra, fica de pé. Então nós precisamos dizer, o inimigo não precisa tirar a Bíblia das mãos da igreja, mas ele empurra o povo para deixar de lado a Bíblia Sagrada. Hoje a maioria dos pregadores não tem nem Bíblia. Levam telefone celular, iPad, computador, nem Bíblia mais as pessoas estão usando na maioria das igrejas. Isso fragiliza a vida da pessoa. O pregador, quando vem com iPad, com computador para o púlpito e não anda com a Bíblia Sagrada, isto é frágil, a vida espiritual fica muito frágil. Então, o que o engano faz? Lembre-se que o engano não entra pela porta da razão, o engano entra pelo descuido do coração. Quando eu estou levando a vida espiritual, desculpa a expressão, não saia da igreja, ouça o seu profeta, por favor. Se a vida espiritual é levada num oba-oba, sabe o que é oba-oba? Um dia eu vou à igreja, um dia eu não vou à igreja, um dia eu acredito, um dia eu não acredito. Esse coração aí é frágil. O engano prevalece. Então, amados, o que o engano faz? Corrompe, esvazia, destrói a fé. Porque ele disse assim, se possível os eleitos. Quer dizer que a grande força do inimigo é tentar, não é junto da irmã Cisporina e do Godofredo, que não tem ligação forte com a igreja, é junto aos eleitos. Olha, se o diabo conseguir prevalecer, se conseguisse prevalecer contra a tua vida, te arrancaria da igreja, tiraria a Bíblia da tua mão, mas você tem um alicerce. Você tem um alicerce. A você ninguém corrompe, ninguém esvazia, ninguém destrói a tua fé, porque você está vivendo uma fé verdadeira. Você não está num oba-oba espiritual. Nós temos gente aqui da igreja que vem muito longe, anda 100 quilômetros. Uma irmã ontem estava me dizendo, eu moro lá no interior de Caxias, salto do ônibus e ando mais 40 minutos a pé. Estava aqui ontem. Mas por que a pessoa não busca uma igreja ao lado da casa dele? O bispo acabou de dizer, onde não há esta mensagem, a fragilidade, onde a graça de Deus não é revelada, a pessoa fica como uma onda do mar, de um lado para o outro, de um lado para o outro, enganado de um lado para o outro. Fica menino, não fica adulto espiritual, não é poderoso em Cristo, é frágil, e aí vem o engano. A distorção da vida espiritual. Marcos 13, 22
e 23 diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Agora você vê, nós vimos em Mateus, agora estamos vendo em Marcos, versículo 23, estai vós de sobreaviso. O que tem que fazer o altar? Criar esta mensagem de alerta, de sobreaviso. Porque Jesus disse: você não está enganado, eu já vos tenho predito tudo, eu já vos anunciei tudo, eu já disse: olha, quando houver muita tribulação, muita luta, país contra país, nação contra nação, é aí, cuidado que ninguém te engane. Então, meus amados, todo engano torce as Escrituras, oferece um Cristo falso, produz um evangelho superficial. Então, o que alguns ministérios estão fazendo? Trocando a mensagem, a doutrina por entretenimento. Se a igreja não valoriza a Bíblia, se ela não está em primeiro lugar, se ela não é inerrante e infalível para o povo de Deus, pode ser que a vida dessa igreja seja frágil e suscetível de enganos. Eu um dia fui a um congresso, entre alguns que eu fui, nos Estados Unidos, era muito anunciado, era um ministério chamado da graça, não sei o quê, na Flórida, e eu fui participar, me inscrevi, paguei, e fui participar desse congresso, que era um congresso internacional. Houve uma primeira reunião grande, com pastores, com líderes, e depois foram divididos em salas, para serem orientados especificamente nas questões doutrinais da graça. E eu entrei numa das salas, e tinha o segundo homem, líder dessa organização, estava dando aula. E ele estava falando do diabo, estava falando como é que o diabo vence os crentes, como é que o diabo... E eu disse: já estou 15 minutos aqui, ainda não ouvi uma vez Jesus? Porque 7 passos para frente, 7 passos para trás, porque você tem que cuidar, jejuar. Então ele diz: mas está se misturando lei com a graça. E o homem que era o segundo homem na doutrina, ele estava tão frágil naquilo que estava dizendo, desconhecimento total, que eu disse: não, eu não vou deixar conspurcar os meus ouvidos espirituais. Me levantei e fui embora. Porque eu estava ali debaixo de um aviso de Deus. Ele disse: eu vos tenho predito, eu vos sobreaviso. Antecipadamente, há 2025 anos, Jesus disse: olha, vão surgir falsos pregadores, falsos profetas, vão chegar gente dizendo que é Cristo, vão chegar falsos ensinamentos, atenção. E agora ele diz para o povo de Deus que ninguém te engana. Paulo disse em 2 Timóteo 3, 14 a 16: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então você vê, aquilo que você aprendeu na infância. Então nós, pais, temos uma responsabilidade de ensinar os nossos filhos, para que os nossos filhos não caiam no engano. E depois ele disse: olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui não há uma inspiração humana de um filósofo grego, de um Platão da vida, de um Sócrates da vida. Bonitas frases eles diziam sobre a filosofia humana, mas aqui não. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Como é que a pessoa fica perfeita, habilitada para toda a boa obra? Ensino da Bíblia.
Esta palavra é inspirada por Deus. 1 de Pedro 4,11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? A Bíblia são os oráculos de Deus. É aqui que Deus fala. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, a igreja tem que ouvir falar o pregador de acordo com os oráculos de Deus. Por isso nós temos uma filosofia na nossa igreja. Se está na Bíblia, está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, não creio. Pastor, mas isso é muito radicalismo. Ué, eu sou um crente radical. Para mim é Jesus, 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 Bíblia, 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 Jesus, Jesus. Eu sou radical, porque senão eu abro brecha no meu coração. Eu não posso abrir brecha. Então, ouça uma coisa, nós temos várias pessoas aqui que pregam. O pregador não pode ser mais popular do que a Bíblia. Porque a maioria dos pregadores são muito populares, mas mais popular que a Bíblia? Não pode. Então hoje os pregadores estão preocupados em criar mensagens para o ego. Nós não estamos pensando no ego, nós estamos pensando na alma, no espírito da pessoa, no que a palavra de Deus faz de transformação, que pega um indivíduo preso e amarrado nas garras de Satanás, Jesus o tira e traz para o reino do Filho do seu amor. A pessoa que está cega espiritual, Deus ilumina os olhos do coração. A pessoa que está debaixo de condenação, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, quando eu começo a entender estas verdades, eu começo a me tornar uma pessoa perfeita em Cristo, preparado para toda boa obra. Então, meus amados, o diabo não cria mentiras novas. Ele recicla as antigas verdades e distorce. Essa aqui é a verdade. Ele não cria mentiras novas. Quando ele mentiu para Eva e Adão, especialmente para Eva, que depois contaminou, ele disse uma mentira. E essa mentira anda pelos séculos dos séculos. O diabo não tem nada de novo. A grande arma dele é mentira. O que ele mentiu lá no livro de Gênesis, ele mente no livro do Apocalipse. Então em 2 Tessalonicenses 2,9 diz a palavra do Senhor: ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios da... Então quer dizer que é possível ir a um lugar que você diz: ué, parece um milagre. Mas é um milagre, um prodígio da mentira de Satanás, porque ele não é baseado na Bíblia Sagrada. Versículo número 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então toda pessoa que não tem o amor da verdade, não tem a palavra de Deus no seu coração, ela não acolhe a verdade e não é salva. A coisa que eu tenho, assim, no bom sentido, um orgulho espiritual muito grande, no bom sentido, não é orgulho da carne, eu me sinto assim muito feliz, é de saber que cada pessoa que está dentro deste apostolado, ela é regenerada, ela é transformada. Amado, eu tenho visto os testemunhos dos irmãos que dão aí na porta da igreja com o pastor Rob, é importante, pessoas que andavam no vale da sombra da morte, pessoas que faziam a vontade do príncipe das potestades do ar, pessoas que eram dependentes, pessoas que estavam amarradas, nó na cabeça, nó no espírito, nó no coração, começaram a ouvir a palavra e foram transformadas. Só a palavra tem este poder.
Versículo número 11. É por esse motivo, pois, se eu não acolho a verdade, se eu não me preocupo de saber se esse pregador está falando a verdade ou não, se eu não estou ligado e conectado à verdade, Deus manda a operação do erro para as pessoas darem crédito à mentira. Versículo número 12. A fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade. A minha pergunta honesta e sincera, aqui dentro deste santuário, quem se preocupa com as questões de dar ouvidos à verdade, diga amém. Amém. Importante. Por isso eu tenho muita paz quando eu subo, quando os seus bispos sobem ao altar, de sermos uma igreja que oferece a verdade. Aqui não se manipula ninguém. Aqui não se manipula ninguém. Aqui não se intimida. Aqui não se ameaça. Aqui se traz refrigério, deleite espiritual, ensinamento, pão da vida. Aqui eu dou uma boa alimentação, você está em um lugar deglutindo o que Deus tem como pão da vida. Aqui não damos palha seca. Aqui eu não sirvo pastos pintados de verde. Aqui nós somos sim, sim, não, não. É a palavra, é mostrada na Bíblia, é mostrada no telão. Todo mundo sabe que aqui se proclama a verdade. Não damos crédito à mentira. Não damos. Eu já lhe contei. Aliás, contei acho domingo passado. Uma vez eu estava aqui traduzindo um pregador que veio de Miami. E no meio da mensagem ele começou a criar um celeuma com a questão da ceia do Senhor, dizendo, não precisa mais ceia, e eu parei a tradução. E ele olhou para mim, um cara grandão, e disse, você tem que falar isso à igreja. Eu disse, não vou falar isso à igreja, você está mentindo. Então eu não prego mais. Não prega. Agora no meu altar não. Isto aqui custou a minha vida, isso custou a vida num acidente. Nós estamos aqui reunidos hoje porque debaixo deste santo apostolado começou num acidente, num CTI, convivendo com a morte dia e noite. Deus me arrancou das trevas, Deus me arrancou das garras de Satanás, Deus me deu uma chamada, Deus me deu uma missão, me deu uma carreira. Então, eu estou aqui cuidando da tua vida, cuidando da tua alma, cuidando com a verdade. Só a verdade liberta. 2 Tessalonicenses 3 disse, finalmente irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Quer dizer que há pessoas perversas e más, tentando falar de Jesus, mas é mentira, sim, porque a fé verdadeira, a fé santíssima, a fé dos eleitos, não é de todos. A fé não é de todos. A fé é dom, é dos eleitos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A fé dos eleitos. A fé não é de todos. Então não adianta botar uma placa na porta da igreja e dizer fé para todos. Não existe fé para todos. A fé verdadeira, legítima, que salva, que transforma, é a fé santíssima, a fé que Jesus teve, a mesma fé de Jesus, o dom, o carisma da fé, o dom da fé. A fé não é de todos. Versículo número 3, todavia o Senhor é fiel. Ele nos confirmará e guardará do... Você está guardado, amado. Enquanto você estiver debaixo desta cobertura, deste manto sagrado, deste apostolado, o maligno não te tocará. Nunca. Pode rugir como leão, mas nós temos um leão chamado da tribo de Judá. Esse rugido desse falso leão intimida, mas não vence. Intimida, mas não vence. Então,
a intimidade com a palavra é o antídoto mais poderoso contra o engano. O antídoto contra o engano mais poderoso que existe é a palavra. Não existe outro antídoto. 1 Timóteo 4 disse: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quer dizer, o indivíduo está na fé, mas não está alicerçado, não tem maturidade, é criança. E ele diz, e passa a obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, onde é que se ouve espíritos enganadores e ensinos de demônios? Não é no deck da barra, não é no teatro e no cinema, é onde se prega a palavra. Se não é legítimo, amado, nos últimos tempos muitos apostatar quer dizer desviar-se da fé, porque obedeceram a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Versículo 2. E quem é que prega ensinos de demônios e enganadores? Hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Esta é a realidade. Tem pessoas de forma hipócrita, mentirosamente, porque têm a sua própria consciência cauterizada. Então a consciência deles não é pura, não é limpa, não é uma consciência sã, está cauterizada, está petrificada. Eu me recordo alguns anos atrás, eu tinha uma abertura no meu gabinete que eu recebia aqui muitos pastores que vinham de outras denominações, ouviram falar da predestinação, da eleição, e vinham aqui pedir instruções, orientação, livros da igreja. E eu me recordo que veio aqui um indivíduo, não posso falar de denominação por uma questão ética e também por questão sei lá de quê, mas eu pelo menos vou me privar disso, isso mesmo que você está pensando. Então ele veio no meu gabinete, eu falei, ele já me ouvia pela televisão, pela rádio, e ele disse, apóstolo, tudo que o senhor diz é verdade e a única verdade que eu acredito. Eu disse, então saia de onde você está e procure uma igreja que prega a verdade. Ele disse, eu não posso. Eu tenho que estar lá naquele lugar. Porque se eu sair de lá, vão dizer que eu roubei, matei, adulterei e vão me matar e acaba a minha vida espiritual. Então eu vou continuar escravo, sabendo da verdade, mas vivendo em escravidão. Você vê o surreal que é a vida espiritual, quando ela não é verdadeiramente de Deus. Então o que eu tenho para lhe ensinar esta manhã? Que enganos não vêm de fora, muitas vezes vêm do campo religioso, que gera um evangelho falsificado. Prometem bênção sem obediência, prometem perdão sem arrependimento, prometem o céu sem a santidade. Paulo disse isso em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu não posso prometer uma coisa se a pessoa não vive a palavra, a verdade de Deus. Sem santidade, sem agiasmos, ninguém verá Deus agir. Versículos 15 a 17 diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando, então, faltoso, separando-se da graça. Amado, sem a graça de Deus não há salvação. E diz que a pessoa que se afasta da graça de Deus, que se separa da verdade, cria uma raiz da amargura que brotando perturba e por meio dela muitos são contaminados. Versículo 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito, um prato de lentilhas, trocou o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Você percebe o que é a vida espiritual? Jesus disse isso. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a vida espiritual. Então Jesus
não é um assistente pessoal do palco da igreja. Ele é o único, Ele é o Senhor, Ele é o absoluto, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso libertador, é o nosso Deus, nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a força da nossa salvação. Ele nos salva uma vez e salva para sempre. Então Paulo tinha esta luta com a igreja dos Gálatas. Eu já li isto aqui muitas vezes, vou ler mais uma vez. Ele disse: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Salvação é por graça, não existe salvação com sacrifício, vigília, jejum, monte, paga o preço, não existe. Ele diz: não há outro, mas há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o engano aí, perverter o evangelho de Cristo. Agora ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos prega um evangelho que valendo o que temos pregado, seja maldito, anátema. Então, quantas pessoas no nosso país estão debaixo de maldição? Porque não estão ouvindo a verdade, estão ouvindo a mentira. É isso que eu venho alertar esta manhã. É um outro evangelho, e Paulo diz: não é que haja outro evangelho, é que há alguns que perturbam e pervertem o evangelho, são os enganadores. Era isso que Jesus estava dizendo: cuidado que ninguém vos engane. E ele insiste no versículo 9: assim como já dissemos, agora repito, se alguém prega um evangelho que valendo o que recebeste, seja anátema, maldito. Segundo Timóteo 4,3 diz isso: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então a pessoa diz: não, mas tem uma irmã lá na subida de não sei de que, Petrópolis, a irmã Batata, você vai lá, ela descreve, às vezes a pessoa tem uma vida espiritual pura, limpa, sagrada, mas como não tem estrutura, não criou raízes profundas, ela é suscetível de ser enganada. O crente de verdade não pode ser enganado, porque aquele que está na nossa vida é maior do que aquele que está neste mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é impossível uma pessoa fortalecida em Cristo dividir o coração, fragilizar e ser enganado. Eu estou nisto há 49 anos, 46 anos e meio do pastor. Eu já fui muito assediado com muita coisa doutrinal. Eu rejeitei. Rejeitei porque eu sabia no meu espírito dizer: isso é mentira. É mentira. E por que eu pude dizer que era mentira? Porque eu conhecia a verdade. Então diz que não suportarão a sã doutrina, muitos apostatarão da fé. Amados, apostasia não é só ignorar, não é ignorância, é rebelião contra a verdade. Então nós não podemos nos curvar à cultura pagã, à imoralidade que tem tentado lutar contra a doutrina sã. Não podemos. Não caímos à esquerda nem à direita, nós temos uma doutrina sã, saudável. Em Tito 2,11 ele disse: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Você sabe para que serve o culto? O culto também é uma escola. Ele educa. Ele educa a pessoa. Como é que eu vou tratar a minha esposa? Como é que eu devo tratar o meu marido? Como é que eu devo cuidar dos meus pais, dos meus filhos? Nós temos uma educação nas questões do dia a dia da vida, educação bíblica, educação nas questões morais, educação nas questões espirituais, educando-nos para quê? Para que você renegue a impiedade e as paixões mundanas e vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente.
Então espera-se de um crente maduro que viva de forma sensata, justa, piedosamente. Então a única defesa, amado, que um crente verdadeiro tem perante o ataque do engano dos últimos tempos, da tribulação, é a suficiência das Escrituras. Quando Jesus foi atacado no deserto, Satanás fez 3 propostas indecentes para ele. Como é que ele reagiu? Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo, foi. Porque ele tinha defesa das Escrituras. A palavra é a espada do Espírito, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É o padrão fixo. O padrão da vida de um crente, da graça de Deus, é fixo. Pedro diz em 1 de Pedro 1,23: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus. Ela é viva e é permanente. Nós fomos regenerados, fomos transformados por causa de quê? De uma semente, de uma palavra que é incorruptível. Incorruptível. Jesus disse isso em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Então você tem que guardar isto no teu coração. Porque o tempo é curto. O engano já está no mundo. Os céus e a terra passarão, disse em Mateus 24:35, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não. É o maior investimento da vida, é na palavra. Por isso é que nós estamos aqui há 40 minutos. Palavra, 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 palavra. Alguma coisa tem que ser semeada no teu coração. Amados, quebrando as regras de um culto, eu tenho uma segunda palavra que Deus me foi dando durante a semana. Ontem eu já abordei aqui na família, o culto da família, porque eu venho me apercebendo de alguns fatos muito interessantes. Algumas pessoas ligam, escrevem, outros até frequentam a igreja, mas existe dentro da vida da pessoa algo que a Bíblia chama de maldição familiar ou hereditária. Então, terminei a primeira parte do ensino e eu vou agora usar os próximos minutos, porque eu quero ajudar. Eu não sei quem é aqui dentro, não sei quantas centenas de pessoas do outro lado precisam de ouvir o Espírito falar sobre esse assunto, porque uma coisa é você dizer assim: eu conheço a verdade, o engano não me toca. Mas há pessoas que apresentam várias situações na vida que transcendem o entendimento humano, que se chamam maldições. Veja, a maldição vem quando se tenta pregar um outro evangelho. Se um anjo, se um de nós pregar um evangelho que vá além daquele que temos pregado, é maldito, é maldição. O que é maldição? Maldição é a ausência da bênção de Deus, é a ausência de Deus, é a ausência das verdades de Deus. Pastor, mas o senhor está dizendo que o crente verdadeiro não é enganado, não pode ser enganado, não pode ser enganado. Ele conhece a verdade. Eu estou falando de alguém, ou de alguma pessoa, ou de alguma família, que está ainda debaixo de alguma maldição familiar
e que precisa de ouvir o que eu vou dizer agora, para que hoje termine essa linha de ancestralidade dos ancestrais que deixaram na família alguma coisa maligna que aprisiona até o dia de hoje a continuidade da família. Ouça só o que disse Paulo em Gálatas 3. Paulo disse assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer que no tempo da lei, houve palavra explícita de Deus com o povo judeu, falando de maldições. Maldito o que fizer assim, maldito o que proceder assim, maldito. Então, essa maldição, se ela não for rompida, se não for renunciada, continuará na descendência da família. Pastor, mas seja mais explícito. Quais são as maldições, entre as muitas maldições da lei, que nós que estamos em Cristo, que renascemos, somos novas criaturas, já estamos livres dela? Mas eu estou falando da pessoa frágil, a pessoa que ainda não renunciou ao mundo, a pessoa que ainda não cortou o cordão umbilical totalmente com o pecado. Isto existe uma razão. Eu estava falando com uma senhora, ela me disse: eu não consigo ser feliz, eu tenho alguma coisa amarrando a minha alma, ou eu estou de luto, essa dor do luto não sai. Então existem algumas maldições hereditárias no mundo espiritual que geram problemas, vêm de ascendência a descendência, e se não for renunciado e cortado, a pessoa continuará dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Deixa eu lhe falar rapidamente. Quando você observa uma pessoa que tem colapsos mentais e emocionais sistemáticos, sempre em depressão, sempre ansiedade, sempre com medo, isso tem uma causa. Quando você vê uma família que tem doenças crônicas, ou recidivas, ou recorrentes, a pessoa teve um problema aqui, passou para lá, melhorou. Volta aqui, volta ali, melhorou. Essas doenças crônicas recorrentes são sinal de maldição. Tem que ser quebrado. A pessoa tem que aprender isto e renunciar à herança familiar nessa área. Olha, esterilidade. Quando a pessoa quer muito ter um filho, mas o que há? Às vezes já vem no espectro da família lá de trás, já havia alguém que fez alguma coisa que gerou esterilidade e passou, e a pessoa chegou ao dia de hoje e disse: apóstolo, meu sonho, mas não consigo. Colapsos de família. Muito divórcio na família, muita briga, muita contenda, colapsos de família. Isto é uma maldição, é um sinal de maldição. Insuficiência financeira crônica, sempre endividado. Oh, apóstolo, isto é da minha família, vovô, bisavô, já era assim, o tataravô, e vem, chegou a minha vida. Estou falando de pequenos detalhes que são sinais de que há aí no curso da família alguma coisa tem que ser quebrada hoje, tem que ser renunciada hoje. Colapso de família, insuficiência financeira crônica, ninguém consegue ter, ninguém consegue guardar, ninguém consegue crescer materialmente. Isso tem um sinal. Propensão para acidentes. Isto vem aí alguma coisa maligna lá de trás, porque a família é um acidente atrás do outro, Histórico de suicídio. Isto é uma maldição. Quando você vê numa família, na minha família, apóstolo, já suicidaram 7 pessoas. Isto é um histórico de maldição. Mortes prematuras. Às vezes, numa linha de família, pessoas morrem muito cedo.
A média hoje no Brasil é 65, 70 anos, mas há famílias que morreu com 10, morreu com 12, morreu com 15, com 20, era tão jovem. Isso tem um sinal. Então, estes são alguns, eu separei 8 sinais de maldições da lei. A Bíblia diz que nós, em Cristo, novo nascido, está livre dessa maldição. Mas é preciso que tenha acontecido um novo nascimento. Para as coisas velhas terem passado, eis que tudo se faz novo. Quantas pessoas eu tenho ajudado aqui na igreja, eram escravos do álcool, escravos da droga. Um chefe de família, um indivíduo tinha muito dinheiro, ele passava por mim e dizia: apóstolo, eu não consigo parar de cheirar cocaína. Ainda levei a minha esposa para o mall para comprar cocaína, e eu e a minha esposa, com dinheiro, com carro, com casa, um caos com a cocaína. Ninguém imaginava, olhando para o casal, que eles tinham essa linha aí de maldição por causa da droga, por causa do álcool. Você sabe quantas pessoas se matam no Brasil, esfaqueiam por causa do álcool, dependentes de álcool, dependentes de droga? É muita coisa, mano. É avassalador. Então eu tenho agora 5 passagens, ainda tenho 15 minutos? Tenho. Hein? 11h55, 9 minutos, temos que correr um pouco, porque aqui diz que eu tenho mais tempo, mas não vou cortar no tempo exato. Veja, por exemplo, o que diz Êxodo 20, 3-5. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, outros deuses, toda a família que tem imagens e ídolos, tem outros deuses, significa que não tem a presença de Deus. Outros deuses significa o quê? Maldição. Deuteronômio 27:15. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura, de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Quer dizer que há pessoas que compram, uns fazem, outros compram imagens e escondem para ninguém saber. Às vezes é um charuto do preto velho, bota debaixo do tapete do carro. Às vezes é uma coisa maligna que a pessoa esconde em casa. Isso é um sinal de maldição. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar o pai ou a mãe. Olha, toda pessoa que despreza pai e mãe é encrencada de problemas. E você vai ver a pessoa que não honra pai e mãe, sempre está com problemas. Nós temos um chamado para cuidar dos nossos pais. Cuidar não é mandar um presente no dia dos pais, é ajudar, é financiar os pais, nossos pais que deram vida à nossa vida. Eu cuidei da minha mãe até os 92 anos, minha mãe só me chamava de anjo. Isso é obrigação. Todo filho que despreza pai ou mãe está encrencado com maldição. Maldito aquele que desprezar o pai ou a mãe. Versículo 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro e do órfão, da viúva. Amado, tem gente que prejudica órfãos e viúvas. Morre o marido, a viúva ficou com uma casa, chega uma pessoa, passa-lhe um documento, vai no cartório, altera. Esta pessoa que está fazendo esse combate à viuvez ou à orfandade. Quantas vezes eu ouvi aqui na igreja dizendo: puxa, a irmã deixou um dinheiro, veio uma pessoa de família, tirou da conta, a senhora já idosa, ficou sem nada, pegou o cartão de crédito da pessoa idosa, levantou-lhe o dinheiro todo. Amado, isto é uma maldição. Quem faz isso é uma maldição. Versículo 20. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai, e todo o povo dirá amém. Então, tem gente, amado, nossa sociedade é muito confusa, hein? Tem mãe que oferece bebê para ser estuprado. Isso é maldição. Essa mãe é maldita. Tem gente que tem relação com o sogro, com a sogra, com pessoas da família. Isso é uma maldição. E a pessoa às vezes diz: eu não consigo me livrar disto. Versículo 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Então, quando você vê uma pessoa que
costuma ou usar faca, ou usar arma, e mata e se esconde, esta pessoa está debaixo de maldição. Outro ponto antes da oração: quem é contra Israel? Quem é contra Israel? Você sabe que Israel é o povo eleito de Deus. Nós somos os gentios predestinados, mas a bênção das nações está sobre eles. E a Bíblia diz em Gênesis 12:3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo povo que se levanta contra o povo hebreu está debaixo de maldição. Eu amaldiçoarei, diz o Senhor. Eu, quando vejo presidentes de países atacarem Israel, eu digo: meu Deus, todo o país vai sofrer. Isso é uma maldição. Todo líder que eu conheci que se levantou contra Israel, todos, e olha, mano, não tem nada a ver com Israel, hein? Eu sou um gentio predestinado, mas a história diz que quem abençoa Israel é abençoado, quem amaldiçoa é amaldiçoado. Eu vejo as pessoas aqui no Brasil lutando contra Israel, mandando Israel. Amado, não se meta com o povo de Israel. Ore por Israel, ame Israel, não se meta contra. Toda pessoa que tem essa ousadia é amaldiçoada. Maldição sobre quem rouba a Deus. Maldição da rebeldia. Estou mostrando aqui alguns fatos. Diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Então eu tenho agora 4 minutos. Eu vou orar especificamente, porque isto foi uma coisa que chegou ao meu coração profético, por essas questões de sinais ou sintomas de maldição. Pastor, e como é que uma pessoa se vê livre disso aqui? Ela tem que renunciar, ela tem que se arrepender, de verdade, reconciliar-se com Deus. Não é eu só dizer assim, está quebrado. Mas a pessoa que passa por um destes problemas tem que dizer: Senhor, eu me arrependo, eu renuncio, porque isto às vezes é uma herança familiar. Eu queria terminar com o meu testemunho de vida. A minha família, antes da minha vida com Cristo, tinha sinal de maldição. Eu tive um tio que estudou para padre, comeu uma manga verde lá em África, pegou lá uma doença de África, morreu. Meu segundo tio casou com uma, era apaixonado, era padre, renunciou à batina, casou, e era apaixonado pela esposa, irmã, minha tia Maria, e 6 meses depois ela teve um problema pulmonar, morreu. Minha tia Lídia, casada com um fazendeiro rico, vendia um café, produzia um café e vendia um café na capital, vinha num caminhão, o motorista, a minha tia, meu tio e 2 crianças, e o rapaz que ficava em cima da carga. Foram passar num rio, numa ponte de madeira, a ponte caiu, era um rio infestado de crocodilos, de jacaré, foram comidos por jacaré. Meu avô, que foi o primeiro engenheiro colonialista que foi para Angola, tomou um banho quente, pegou uma rajada de vento, teve um problema, morreu. A mãe, o pai da minha mãe. A minha avó, com 34 anos, tinha 7 filhos. Não conseguiu resistir à paixão da morte do meu avô. Ela era uma mulher apaixonada, era o segundo casamento, apaixonada pelo vovô. Ela, acho que foi 6 meses depois, morreu, deixou 7 filhos. E outras histórias mais, que não adianta dizer mais, só para você perceber. Até a minha vida, havia uma maldição na minha família. Quando Jesus, por misericórdia, onisciência, poder, graça, chegou à minha vida e me tirou da morte. Eu tinha uma perna apodrecendo, com necrose, o osso estava preto, os tecidos todos apodrecidos, e era para amputar. Quando Deus chegou à minha vida, essa maldição foi quebrada. Eu não sabia disso, mas eu renunciei ao mundo, renunciei ao pecado, renunciei à igreja romana, renunciei aos ídolos, tirei os ídolos da minha vida, tiraram da minha vida,
e aí começou uma nova etapa na minha vida e na vida da minha família. Minha mãe confessou Jesus, meus irmãos conheceram a Deus, minha família já ouviu, todos já ouviram falar de Jesus, e agora tenho os meus filhos seguindo a minha vida ministerial, os meus netos seguindo já na obra de Deus. Amado, quando você vê a Ágata aqui pulando, ela está em oração, nós nem compreendemos direito qual é o milagre e o mistério que há na vida dessa menina. Toda a maldição que houve na família Capaz da Silva, tudo desapareceu. Começou uma novidade. Da minha vida em diante é só bênção. Acredite nisso. Acredite no que eu estou dizendo, porque eu tive muitas lutas para chegar hoje aqui, com esta questão aqui, porque eu disse, não vou falar nisso, porque às vezes a pessoa fica triste. Se eu não te falar a verdade não te liberta, amado. Pai amado e bendito, em o nome de Jesus, rompemos toda a maldição familiar herdada, tanto na vida espiritual, na vida emocional, na vida física, na vida financeira. Quebramos todo o pacto feito por nossos antepassados, com espiritismo, com bruxaria, com feitiçaria, com quiromancia, com necromancia, com cartomancia. Declaramos nula toda a sentença maldita que foi lançada em nossa geração. Toda enfermidade mental, toda enfermidade física de origem espiritual, cai agora por terra pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sei que há alguém dizendo, Senhor, eu renuncio a toda a herança maldita na minha família, Pai. Não aceite correntes de feitiçaria, de opressão, de vícios, de enfermidades, desgraças repetidas, desgraças repetidas. Declaramos a nossa linhagem debaixo da nova aliança do sangue de Cristo. Cristo é suficiente. Seu poder é onipotente. Ele quebra cadeias, destrói fortalezas, liberta cativos. Ele faz milagres. Ele arranca tudo aquilo que foi semeado por Satanás na linhagem familiar. Nenhuma maldição permanecerá, porque a bênção de Abraão está sobre nós. Somos uma geração abençoada, sarada e liberta para a glória de Jesus. E o povo de Deus que crê, diga amém, amém e amém. Hoje é o fim de alguns sofrimentos que estavam na tua linha familiar, acabaram hoje. E se alguém que foi tão aprisionado renunciar a tudo isso e disser, eu renuncio, eu rompo, eu corto o cordão umbilical, estará livre. Você vai poder viver, ser feliz, amar, ser amado, conquistar, avançar, ser saudável. Porque nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já nos livrou da maldição da lei. Pai amado e bendito, obrigado pelo que Tu nos ensinaste hoje. Estamos atentos com a questão do engano e pomos fim, definitiva, raiz, cortada pela raiz, cortado pela raiz, toda a maldição, cortada pela raiz. Sabemos que toda maldição familiar foi quebrada esta manhã pelo conhecimento e revelação da palavra. O sangue de Jesus está na nossa linhagem.
Nenhum espírito de feitiçaria tem poder sobre nós. Toda enfermidade recorrente caiu por terra. Milagres estão estabelecidos agora. Nossa família é livre, é abençoada, é guardada pelo Senhor. Eu oro por você, por cada pessoa desta igreja e pelas pessoas que estão 655 computadores ligados no YouTube. 655. A palavra correu, a palavra não retorna vazia, a palavra cumpriu os seus desígnios eternos. E todos, mais uma vez, digam com fé: amém, amém. Vamos ficar de pé, meus amados. Aleluia. Levante as mãos para o céu. Perdão, passaram 3 minutos ou 4. Pai amado e bendito, vamos voltar agora aos nossos lares. A palavra está semeada, a força da palavra está semeada, o poder da palavra está semeada. Há coisas novas acontecendo, há novos começos. Há vidas tão transformadas aqui que ninguém as conhecerá mais. Que os anjos nos guardem. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. O homem mau, o fraudulento, o enganador, o sanguinário, o agente governamental do diabo estão obliterados e aniquilados. As ordens que foram emanadas do inferno através de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, erguemos o escudo da fé e apagamos todos os dardos. Declaramos: somos livres em Cristo Jesus. Tenha uma semana abençoada, tenha um resto de mês poderoso de vitórias em nome de Jesus. E mais uma vez, diga comigo: amém, amém e amém. Quem precisar de sair, por favor, fique à vontade. Qual é o hino que escolheram? O nosso general é Cristo. Uma boa tarde a todos.